Olá, tudo bem? Vamos falar de aposentadoria? Você já parou para pensar na sua, quando vai se aposentar e quanto que você vai receber de aposentadoria? Pois é, esse é um assunto bem importante, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, hoje o vídeo é aqui dentro de casa, eu queria muito ter feito lá na rua, mas tá chovendo e tá bem nublado, então aqui é o lugar onde eu tenho melhor iluminado aqui no escritório. Não é o mais adequado para os vídeos que eu gosto de gravar para cá, mas é o que a gente tem para hoje. Então vamos começar no assunto, falar sobre a aposentadoria. Quando eu decidi reativar o canal, esse foi um dos motivos também, porque eu quero tentar conscientizar o máximo de pessoas possível para começar a se preocupar com a aposentadoria desde novos. Eu sou funcionária pública, então quando eu fiz o concurso, para mim, a minha aposentadoria estava ganha. Eu ia me aposentar com o mesmo salário que eu estava recebendo, eu ia ter uma vida tranquila, ia ter meu plano de saúde, ia ser tudo às mil maravilhas. Até que em 2016 veio a história da reforma da Previdência e ali foi falado de mudar as regras da aposentadoria e precisar trabalhar 49 anos. Depois isso mudou, aquela reforma não entrou. Só que eu pensava assim, imagina só eu ter que trabalhar até 71 anos, não tem condições. Eu, como professora de física, tendo que dar aula com 71 anos, não dá, não tem como. E aí eu decidi começar a estudar alguma outra forma de investimento. Naquele momento, eu tinha pensado na previdência privada. Pensei nisso, assim, mas eu tinha visto em algum vídeo no YouTube sobre Tesouro Direto. Procurei o vídeo, encontrei o vídeo e ali falava, indicava para um canal de finanças. Eu assisti os vídeos todos do canal de finanças e decidi começar a investir. Então isso foi em 2016, hoje fazem 10 anos que eu estou investindo para a minha aposentadoria. E aí eu comecei a estudar muito, comecei a gostar muito do assunto, já fiz até um canal de finanças no Instagram de finanças, já falei muito sobre isso, já ajudei muitas pessoas, mas eu sempre penso que eu posso contribuir mais. E aí com o canal aqui, eu acho que eu consigo atingir a mais pessoas, não aquela pessoa que está buscando somente o assunto de finanças, mas aquela pessoa que vem para o meu canal por outros motivos. Tem algumas pessoas que me seguem aqui há mais tempo, que a gente conversa no privado do Instagram e que já estão investindo e que já estão encaminhadas nesse quesito de aposentadoria. Hoje eu tenho a alegria de poder olhar e saber que se tudo desse errado, se eu perdesse meu serviço, se eu precisasse parar de trabalhar, qualquer coisa, tanto eu quanto meu marido, as contas básicas da casa a gente já conseguiria manter com o valor que a gente tem investido. Óbvio que não é isso que a gente quer para aposentadoria. A gente quer manter uma qualidade de vida que a gente tem hoje e um pouco mais, porque a gente vai ter tempo para viajar. Então, eu quero construir a minha aposentadoria de forma que eu possa manter a qualidade de vida que eu tenho hoje, que eu possa viajar e que eu possa cuidar muito bem da minha saúde. Se surgir uma cirurgia para fazer, eu tenha condições de bancar. Não é somente pensando na vida boa, sem problemas de saúde, mas também pensando nesse quesito dos problemas de saúde. Então, faz 10 anos já que eu estou investindo e vou seguir investindo pelo menos pelos próximos 10 anos, só que nesse ano, quando eu faço aniversário de investimento, uma década investindo, e é um marco importante, é legal a gente parar para pensar, poxa vida, faz 10 anos que eu fiz o meu primeiro investimento que não foi poupança. Faz 10 anos que eu entrei no Tesouro Direto, fiz meu cadastro, fiz meu primeiro investimento. É legal de pensar nisso. Mas neste ano, completando seus 10 anos de investimento, eu fiquei sabendo que eu não vou me aposentar com o meu salário integral da prefeitura. Erro meu, totalmente assumo, foi erro meu, porque eu nunca na vida parei para pensar com quanto eu iria me aposentar, como é que ia ser quando eu me aposentasse. E algumas colegas falando, porque um pessoal que entrou antes de mim estão começando a se aposentar. Agora, esse ano, já teve uma professora que se aposentou. Esse ano, outra professora poderia se aposentar para ganhar mais alguns direitos. Ela vai trabalhar um pouquinho mais. E nós conversando sobre isso. E aí ela disse assim, Josi, tu já soube da regra de 2003? Todos que entraram após 2003 não se aposentam com salário. Eu disse, como assim? Ela disse, não se aposenta com o salário que está recebendo, é uma média. E eu, gente, eu não sabia.
Aí vim para casa, fui pesquisar, fui atrás e sim, é uma média. Só que eu não sabia muito bem como é que funcionava. Hoje eu perguntei, né, fui me informar, é a média de 80 salários para trás. A pessoa que me falou isso, disse, 80 dos maiores salários. No meu caso, meu salário, ele aumenta cada ano, conforme tem o reajuste salarial e tudo mais. Então, é a média de 80 salários para trás. E aí, o que acontece? Eu tenho um salário hoje. Esse salário tem algumas vantagens, triênio, a mudança de classe e tudo mais. Além do meu salário, hoje eu recebo abono família pelos 2 filhos que eu tenho e vou receber pelo menos pelos próximos 8 anos, porque o Gustavo vai fazer 18 daqui a 8 anos, esse ano ele faz 10, então eu tenho abono família que eu estou recebendo. Eu tenho o ticket de alimentação, aqui do município é R$500, é um cartão que a gente usa no mercado, mas é um valor que eu não preciso gastar com comida. No momento que eu me aposentar, isso reduz. Só que isso eu estou falando somente de uma carreira, eu tenho 2. Então, se vai no cumulativo, ticket de alimentação nas 2 carreiras, abono família das 2 carreiras, isso vai me reduzir bem mais de R$1.000 em relação ao que eu recebo hoje. Então, isso é a primeira redução. A segunda redução, o nosso plano de saúde, ele é progressivo. Quanto mais velho for a pessoa, quanto maior a minha idade, mais eu pago. Então, a cada ano que passa, aumenta um pouquinho. Daqui a 10 anos, eu vou estar pagando bem mais do que hoje, do meu plano de saúde. Então, além de reduzir isso, eu vou estar pagando mais. Bom, isso pensando na realidade, sem alteração no valor do salário. Aí eu pego o meu salário e faço uma média das 80 últimas contribuições. E isso vai ser o salário que eu vou receber. Baixa mais ainda. Então, assim, eu vou ter que viver, se eu não tiver essa complementação de renda, bem abaixo do que eu vivo hoje. Se caso eu gastasse todo o dinheiro que eu recebo, óbvio que eu não gasto, eu invisto bastante, mas tem muitas pessoas que gastam todo o dinheiro que recebem. E quando se aposentam, precisam continuar trabalhando, ou continuar trabalhando no serviço regular, ou então continuar trabalhando fazendo bico. É muito normal da gente ver as pessoas se aposentando e trabalhando, fazendo bolo para vender, fazendo doce para vender, trabalhando com decoração, vendendo roupa, ou então conseguindo um emprego, né? Tem muitas professoras que seguem trabalhando com aulas particulares. Eu vou ser uma dessas, porque eu amo dar aula particular, eu gosto muito, se eu tiver procura, eu vou continuar dando, mas porque eu gosto. Entendam a diferença, que eu pretendo seguir trabalhando por uma opção, não por necessidade. Só que tem muita gente que trabalha por necessidade. Então, isso é bem preocupante e a gente tem que ter esta visão. Quando eu me aposentar, com quanto eu me aposento? O que aumentam de gastos? De onde eu vou tirar o valor para cobrir o plano de saúde? Talvez eu tenha remédios. E como é que vai ser a minha qualidade de vida na aposentadoria? Tudo isso é muito importante da gente pensar. E eu vou trazer essas reflexões para cá e vou trazer também as reflexões de onde investir, como investir, tudo mais. Porque assim, ninguém ensina nós. Esses dias eu falava com os alunos, porque eu postei um story, e aí nesse story eu falava do imposto de renda, que eu estava muito indignada com o valor do imposto de renda, e os alunos começaram a questionar, por que a senhora paga imposto de renda? Por que tem pessoas que não pagam? Como é que funciona? E isso, e aquilo, aquele outro, aquilo lá. E aí começaram a me questionar, e aí eu comecei a falar para eles, porque isso também é aprendizado, não é aula de ciências, mas é um aprendizado significativo. Eu disse para eles como faz falta ter essas informações, ter essas explicações de como funciona a vida como um todo, ter uma aula, ter uma explicação, ter assim uma exposição de como funciona a vida como um todo, como que é pagar imposto, como que é a aposentadoria, como que é um financiamento, como que é um consórcio, como que é, sabe, coisas que fazem parte do cotidiano e que ninguém nos explica e que a gente vai vivenciando na prática.
Às vezes a pessoa pega e pensa assim, eu vou pegar um dinheiro emprestado no banco, mas não pensa em todo o resto, do como é que aquilo ali funciona, o juro que vem em cima, o salário que vai diminuir, o esforço que tem que fazer, o nome sujo, que quando vê, não é sujo, mas o nome comprometido, que quando vê tu não consegue fazer um outro investimento, um outro empréstimo numa outra situação. Então, é um monte de coisa muito importante e que a maioria das pessoas não sabe como funciona. Então, a minha ideia é a gente começar a explanar sobre isso, a conversar sobre isso, a entender o que eu tenho que fazer hoje para que lá no futuro não passe trabalho, para que lá no futuro não passe necessidade, para que lá no futuro não dependa dos outros. E por favor, ninguém deixa aqui nos comentários aquela frase assim, a vida é uma só, eu tenho que aproveitar hoje porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. A probabilidade de tu estar aqui amanhã é muito maior do que a probabilidade de tu não estar. Tem que estar consciente disso, porque tem pessoas que não pensam nisso também. A probabilidade de a gente poder viver mais tempo, ela é muito maior do que a probabilidade da gente morrer agora em seguida. E outra, e se a gente tem uma doença, a gente tem condições de gastar e pagar as coisas desta doença? Ou então, se eu chego a morrer, a família tem condições de pagar o caixão? Pagar o enterro? Já parou para pensar nisso? Né? Esses tempos eu falei para umas conhecidas minhas, disse assim, se a pessoa que tu mais ama no mundo vir a falecer, tu tem condições de dar o enterro digno para ela, de pagar tudo do melhor, por exemplo? Às vezes a gente não pensa nisso. E é importante a gente pensar como vai ser a nossa vida lá na frente e como que a gente vai lidar com esses imprevistos que não tem o que fazer. Então, vamos começar a falar sobre aposentadoria. Vamos começar a falar sobre como se preparar para o futuro, como que investir, onde investir, e eu vou começar a trazer esses assuntos para cá, tá bem? E aí, cada vez mais, eu vou começar a trazer, então, esses assuntos para cá, e podem deixar aqui nos comentários o que vocês querem ouvir sobre isso, como que vocês querem que eu traga esses assuntos para cá, tá? A contribuição de vocês é muito importante para mim conseguir melhorar a qualidade do material, a qualidade dos vídeos e os assuntos a serem abordados, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, tchau!